Olá, bom dia a todos. Terça-feira, 17 de junho, estamos iniciando a nossa devocional Café com Deus Pai com o tema Posicione-se. Quase que eu esqueci o se aí. Posicione-se. Já ia falar aqui, te atropelando, que parece que a gente vai continuar com a ideia de ontem. O texto vai falar sobre fé. Ontem falamos sobre fé. Hoje nós vamos falar e nos posicionarmos sobre a fé. Então fica ligado aí que é um complemento aí da devocional de ontem. E se você não assistiu a de ontem, tira um tempinho para assisti-la, para que você tenha o entendimento completo dessa semana. Que Deus te abençoe hoje. A gente está aí com os nossos conteúdos para abençoar a sua vida, tanto na rede social, tanto no TikTok, quanto no Instagram, quanto no YouTube. Então é só você achar a sua melhor rede, o que é melhor para você assistir, e todas as nossas devocionais, nossos cultos online que acontecem toda segunda-feira estão também disponíveis. Abençoa a vida de alguém e abençoa a sua vida também assistindo esse conteúdo. Amém. É só procurar comunhão e adoração. Você vai achar aí ou as devocionais ou os nossos cultos, que tem como nome Segunda de Adoração. É isso. Vamos para a devocional? Vamos. Então, o tema, posicione-se, a frase obediência, fé e atitude são alicerces para viver o sobrenatural. Como eu disse bem, complemento da devocional de ontem, o texto bíblico está lá em Números 27, de 1 a 4. Vamos ler então Números 27. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as filhas de Manassés, filho de José, e são esses os nomes delas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e diante de todo o povo, à porta da tenda do encontro, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos, não teve filho homens. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio de sua família só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes de nosso pai. Esse é o texto. História aí relatada lá em Números 27, de 1 a 4. Vamos agora para o que o autor trata na sua devocional de hoje. Nesta passagem, 5 irmãs estavam reivindicando a sua herança, mas pela lei daquele tempo elas não teriam direito, pois seu pai não teve filhos homens. Elas poderiam ter simplesmente desistido, porém não foi o que fizeram. Mas não pense que elas transgrediram a lei. Pelo contrário, levaram sua causa até Moisés, que consultou a Deus e ele julgou em favor delas. Essas mulheres agiram com tamanha ousadia e autenticidade, a ponto de fazerem Deus mudar decretos anteriormente estabelecidos, para que elas recebessem a justiça para a sua causa. Aprendo com isso que Deus age em favor daqueles que agem com fé e se posicionam. Em contrapartida, se elas tivessem ficado paradas, não teriam recebido aquilo que lhes pertencia por direito. Entenda que nossas atitudes, escolhas e obediência têm o poder de mover os céus e mudar realidades que estão diante de nós. Muitas vezes, nós deparamos com situações que podem nos chatear, mas não podemos permitir que esse sentimento nos leve à murmuração ou à revolta. Devemos fazer como essas 5 irmãs e buscar a solução por meio de uma fé ousada e autêntica, porque assim atraímos os céus em nosso favor, pois realidades não são transformadas pela murmuração, mas sim pela ação. Ei, que fazem! Essa frase final. Talvez você pense em sua situação, em que sua situação não tem mais solução, o que é impossível o cenário mudar, mas eu quero encorajar você a confiar e clamar àquele que pode todas as coisas. O mesmo Deus que mudou a lei para ser justo e abençoar as 5 irmãs está com você em todo tempo
e tem prazer em entregar o melhor para os seus filhos. Por isso, posicione-se em fé e obediência. Clame e Deus Pai ouvirá e intervirá. Amém. Amém. Muito complemento da nossa devocional de ontem, que tratou sobre fé, só que ela vai mais específica aqui, citando o caso conhecido das 5 irmãs, e pela atitude delas, Deus mudou a lei, né, para que elas recebessem a herança aí do seu pai. Então, gente, como a gente falou ontem, nós precisamos nos posicionar. E não tem como não voltar a frase aqui, né? Porque assim atraímos os céus em nosso favor, pois realidades não são transformadas pela murmuração, mas sim pela ação. Ei, você precisa tomar atitude na sua vida, você precisa se posicionar para que os céus se abram, né? A gente tem que parar de ficar reclamando e a gente precisa agir mais. Como a gente disse ontem, né? O impossível está nas mãos de Deus para que seja realizado. Agora, a parte humana precisa ser feita. E muitas das vezes a gente está com o nosso problema em cima da gente e a gente está jogado no chão. Eu queria te convidar nessa manhã, com essa devocional, você se levante e age. Tire a pedra, né? Como no caso lá de Lázaro, para que o Senhor Jesus fizesse ali o milagre, precisaram tirar a pedra. A parte humana era com os homens. Qual é a sua parte humana? Qual é o seu problema? Ou você vai ficar murmurando o tempo todo, né? E aí eu volto naquela famosa hiena do desenho, né? Ó vida, ó céus, ó azar. Não, gente. Vamos agir, vamos levantar. Até a palavra do Senhor fala que Ele nos ajuda a levantar, Ele nos fortalece. É Ele que vai nos colocar de pé para que a gente possa fazer a nossa parte. O legal também é que Ele ajuda na nossa parte, Sim. né? Então, não perca as heranças que Deus tem para a sua vida, para as nossas vidas, ficando reclamando em casa, né? Sim. Essas mulheres poderiam ter se recolhido, né? Até porque mulher, naquela época, não tinha vez, não tinha voz. E estavam ali sendo liberadas todas as heranças do povo, as suas terras, né? Que o Senhor havia prometido e que cada um receberia por herança. E elas vendo aquela movimentação, o pai já havia falecido, elas não tinham irmãos homens, e elas poderiam ter se encolhido. A gente não sabe qual seria a realidade delas se elas não tivessem a sua própria terra, né, o seu lugar para fixar moradia ali, talvez fossem morar de favor na casa de alguém, não sabemos, a Bíblia não nos relata. Mas sabemos o mais importante, elas se posicionaram. E elas não foram falar só com Moisés ali escondidinho, não. Elas foram diante de Moisés, diante do sacerdote, diante dos outros chefes de família, das tribos, diante de toda a congregação e colocaram a sua questão, colocaram a sua pendência. Muitas vezes ficamos encolhidos, não temos força para lutar por nós mesmos. Se elas não tivessem feito aquilo, não teriam movido o coração, tanto de Moisés, porque eu até parei o texto, parecia que ia continuar, porque o versículo 5 diz assim: Moisés apresentou a causa delas ao Senhor, e o Senhor disse a Moisés, e aí dá o decreto que o Senhor deu de liberar, porque elas, sim, tinham direito à herança, mesmo sendo filhas mulheres. Então, muitas vezes o Senhor pode estar esperando realmente o seu posicionamento, a sua ação. Não se envergonhe. Me lembrei agora da mulher com fluxo de sangue. Ela rompeu a barreira daquela multidão, sem forças, doente, mas fez, se arrastando, mas fez. Vá se arrastando, mas faça. Chame a atenção de Deus, né, no sentido figurado, faça algo por você mesmo. E cremos que o Senhor tem muito mais para derramar sobre você. Então, posicione-se, como é o tema da nossa devocional de hoje. Você falou na mulher de fluxo de sangue, eu lembro de Zaqueu também. Zaqueu, que era cobrador de impostos,
odiado pela população, e Jesus estava passando na sua cidade, e a Bíblia relata que ele era de baixa estatura, né, pequenininho, e ele precisou vencer o seu medo da reação das pessoas, vencer a sua dificuldade física e subiu numa árvore para que Jesus o visse. E Jesus, naquele dia, foi para a casa de Zaqueu. Então, Zaqueu precisou se posicionar. Então, esses dois exemplos também da Bíblia são exemplos práticos de personagens que se posicionaram e tiveram um milagre na sua vida, né? Então, se posicione. Amém. E não perca a oportunidade de Deus fazer o sobrenatural na Amém. Sua vida. Vamos orar. Cada vez que a nossa fé é provada, Ele nos dá a chance de crescer um pouco mais. Além de Ele fazer o sobrenatural, com certeza você vai crescer muito mais na sua vida espiritual diante de toda essa situação. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela devocional de hoje. Nos ensine a murmurar menos e agir mais. Amém. Nos ensine, Senhor, a nos posicionarmos diante das nossas tribulações, dos nossos problemas, para que almejamos o Senhor, para que seja aquele que vai realizar o milagre nas nossas vidas, Deus. E que nessa devocional a gente saia daqui com mais força, Amém. Sabendo que estar jogado no chão não faz parte das nossas vidas. Nos levante, nos ajude a levantar e a seguir nessa caminhada, Pai. É no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém, amém. Eu te levanto, eu te ajudo, eu te fortaleço. Diz o Senhor. Não temas, meu filho. Amém. Amém? Então não temas, se levante, se fortaleça e vá em frente a semana aí até sexta-feira, quando a gente vai estar junto aqui no Devocional Café com Deus Pai. Amém. Deus te abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.